E na última terça-feira, o deputado ex-procurador da República da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, teve o seu mandato de deputado cassado pelo TSE. Uma decisão bastante polêmica, bombástica, talvez inesperada para muitas pessoas, evidentemente sem se juntar aí com a sua turma de ultradireita para demonstrar toda a sua indignação e aparentemente alegando aí uma resposta que é basicamente a mesma do que aqueles que foram no passado por ele acusado também alegavam: perseguição política, arbitrariedade, fraude à lei, demonstrando com isso que realmente o mundo dá muitas voltas. O nome do deputado ou do ex-deputado já aparece inclusive no Google, dessa maneira que vocês estão vendo aí, e também lá na Wikipedia, já devidamente atualizada com a atual decisão que cassou o mandato do agora ex-deputado. E aí, será que estamos diante de um caso de vingança pura e simplesmente? Ou será que esse caso nada mais é do que um claro exemplo de que a justiça tarda, mas não falha? E é esse o tema do nosso vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o professor Jusemar. Como vocês já sabem, todas as quartas e sextas-feiras temos aqui um vídeo novo com temas sobre filosofia, direito e política, sempre buscando aquela análise que possa trazer um pouco mais de clareza, um pouquinho de informação e, claro, sempre uma visão crítica sobre os fatos que se apresentam no nosso dia a dia que vale a pena a reflexão. E lembrando desde já, deixe aí o seu like, um comentário, se inscreva no canal e se quiser também nas demais outras redes sociais que estão aí disponíveis para que possam acompanhar o trabalho que eu venho fazendo e divulgando com bastante carinho aí para vocês. Bem pessoal, então o tema de hoje, como vocês podem ver, foi essa decisão, recentemente, saiu na terça-feira, envolvendo essa cassação de mandato do deputado Deltan Dallagnol. Engraçado, inclusive, que estava aqui na pauta dos temas que eu pretendia discutir aqui no canal, justamente algumas das performances e posturas que já de algum tempo vêm sendo tomadas desses integrantes da Lava Jato, como Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, outras figuras aí correlatas, e que basicamente depois que essa malfadada operação passou a ser questionada e inclusive ter diversas das suas decisões anuladas pela justiça, principalmente e sobretudo no âmbito do STF, o que deixou esse pessoal bastante sem saída, de modo que o único caminho que eles acabaram encontrando para tentar manter um mínimo de relevância em meio à opinião pública foi entrando de fato, e de cabeça na política. Não que já não estivessem antes, quando vestiam a sua toga e estavam ali, entre aspas, protegidos pelos seus cargos, ou no Ministério Público Federal, ou na Justiça Federal, como o próprio Sérgio Moro. Só que, porém, aparentemente nem eles parecem ter feito um cálculo ou uma estratégia muito bem articulada, por não contarem que a maré, de alguma maneira, poderia virar e acabar arrastando eles, como aparentemente é o que está acontecendo agora. Mas a ideia que eu tinha originalmente pensado para tratar aqui, uma análise que eu já gostaria até de ter feito antes, seria justamente de tentar apontar aí, depois que eles inclusive passaram então a participarem do debate público como então membros do Parlamento Brasileiro, destacando e até reforçando mesmo aquela ideia do quão medíocre, do quão limitada e extremada era a visão e é a visão que eles defendem, inclusive se auto-intitulando mesmo membros e representantes aí de uma direita ou de uma extrema ou ultra-direita, focados praticamente num monotema, que é a questão da segurança pública, da corrupção, e tentando demonstrar o quanto que, até mesmo em relação a esses temas que eles dizem,
se dedicarem ou que colocam então as suas bandeiras ideológicas e partidárias, que nem com relação a esses temas eles têm de fato arcabouço intelectual, uma densidade teórica e técnica para poder discutir e realmente oferecer algo de produtivo para a sociedade. E foi aí que eu vou confessar para vocês, eu acabei me surpreendendo bastante com essa decisão tomada pelo TSE. Não que tenha sido, obviamente, algo absurdamente ou absolutamente inesperado, né? Porque já existem, ou já existiam, né, uma série de procedimentos, investigações e processos em andamentos abertos, né, tanto quanto o Deltan Dallagnol quanto o Moro, que em algum momento, em breve, muito provavelmente também haverá de ser julgado, né? Então é óbvio que em algum momento sairiam decisões com relação a esses procedimentos, a essas investigações, acusações que são feitas contra eles desde o período da Lava Jato. A ponto, né, de muitos analistas hoje em dia dizerem e afirmarem que a Lava Jato ela não se encerrou lá no governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro falou: eu acabei com a corrupção, no meu governo não tem corrupção. Na verdade, ele acabou com a Lava Jato, né? Então ele quis dizer isso, né? De que ele também era um governo que combatia a corrupção, porém era um governo que não tinha corrupção, e, enfim, né? Esse blá 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 todo aí desse ex-governo, né? Que felizmente já passou, mas deixando claro que o debate, os reflexos, né, e todas as consequências dessa chamada Operação Lava Jato ainda estão produzindo efeitos, muitos deles ainda negativos, muito mais negativos do que positivos, né, do que propunham fazer em termos de combate à corrupção, e levando para o buraco, e vejam só, quase que na mesma esteira do que aconteceu com a Operação Mãos Limpas na Itália, onde eles se espelharam, principalmente o Sérgio Moro, que não tiveram capacidade nem mesmo de se precaverem com relação a esses reveses que poderiam vir, principalmente quando misturam a questão jurídica com a política, quando saem, abandonam os seus cargos para então aproveitarem do prestígio que eles adquiriram durante o período em que atuaram nessa operação, né, ou durante o período até muito prolongado, né, que durou essa Operação Lava Jato, e obviamente buscando então se beneficiar do prestígio que eles próprios se auto-outorgaram, né, no exercício das suas funções, com apoio da mídia, né, que todo mundo já sabe, né, porque havia aqueles vazamentos muito bem escolhidos, muito bem selecionados, né, para certas emissoras, ganhando, claro, a simpatia de uma parcela enorme da população e com isso facilitando muito, né, a pavimentação do caminho que eles então teriam para uma disputa de um cargo eletivo, e que, a bem da verdade, como eu estava dizendo, depois da derrocada, depois de ser escancarado todos os conluios, né, que foram feitos, né, entre a acusação e o julgador, entre o Ministério Público e o Sérgio Moro, seria evidentemente o único caminho que sobrariam para eles mesmos tentarem ali salvar um pouquinho do prestígio que eventualmente eles conquistaram em certa parcela da população, e também ao mesmo tempo, claro, se manterem no poder e ainda, claro, com as prerrogativas, com os privilégios que um mandato parlamentar pode lhes outorgar, e até mesmo algumas benesses e proteções jurídicas em relação a isso, como, por exemplo, a prerrogativa de foro, que muitos chamam de foro privilegiado, né? E eles criticavam implacavelmente quando estavam do outro lado, né? E que acabam usando hoje, claro, em favor deles próprios, agora então que estão, ou estavam, pelo menos no caso do Deltan Dallagnol, como benefício e vantagem das suas cadeiras como representantes do Legislativo Federal. Então, diante dessa decisão, que acabou cassando o mandato do Deltan Dallagnol, outras questões acabaram surgindo, então, por esses últimos dias. Por quê? É evidente que é uma decisão um tanto quanto polêmica, evidentemente questionável, né, como praticamente são, né, essas decisões de natureza política,
Se tiver um tempinho, até vou falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da judicialização da política e, ao mesmo tempo, da politização da justiça ou do judiciário. De modo que, como toda decisão polêmica, existem sempre os dois lados e sempre dois posicionamentos. E é isso que justifica, inclusive, o título que eu dei aqui para esse vídeo de hoje. Porque, para uma certa parcela de juristas ou analistas políticos, trata-se de uma decisão arbitrária, injusta, ou até mesmo baseada na vingança, que é o tema, inclusive, de natureza, vamos dizer, mais filosófica, que eu gostaria de encaixar aqui. E como vocês talvez já estejam percebendo, né? Uma das características que eu tenho procurado imprimir nas minhas análises são esses temas que perpassam tanto a filosofia, o direito, quanto a política. E esse tema da vingança, que inclusive vale até mesmo uma série, talvez, de vídeos próprios, eu vou pensar nisso, talvez até mesmo um curso específico no campo da filosofia do direito, que é algo também que eu vou colocar em pauta para algum futuro projeto. Por isso é bom que vocês continuem acompanhando aqui o canal, de modo então que é um tema bastante interessante para a gente poder ampliar a discussão. Agora, como estava dizendo, por outro lado, já existem também aquelas vozes que vão dizer que não se trata de vingança, mas simplesmente uma aplicação rigorosa da lei, como tem que ser no âmbito judiciário. Inclusive aplicando-se regras da lei da ficha limpa, que era colocada com muita frequência por esses mesmos indivíduos, como o senhor Deltan Dallagnol. Vocês podem ver aí por um tweet, né, que ele mesmo divulgava na sua conta lá no Twitter, né, defendendo de forma ferrenha a aplicação da lei da ficha limpa. Ele acabou sendo, então, alvo, né, da própria lei que ele tanto defendia. Isso também foi manchete aí de um desses jornais que eu utilizei na abertura deste vídeo. Então, para uma boa parcela dos juristas e analistas, e aí vocês vão perceber que eu me incluo dentre eles, né, essa decisão atendeu plenamente, ainda que forçadamente, ainda que um tanto quanto rígida, né, não só aspectos bastante específicos da norma, né, no caso a lei da ficha limpa e a lei das inelegibilidades, como também tentou ou buscou, né, e vocês vão ver isso que foi por meio da decisão do relator, o ministro Benedito Gonçalves, nessa decisão, nessa ação que culminou na cassação do ex-deputado Deltan Dallagnol, e que nada mais fez do que fazer prevalecer os princípios e valores da justiça eleitoral. Vou falar disso daqui a pouquinho. Então, pessoal, em suma, eu identifico, né, nessa discussão, nesse debate, né, nesse caso, uma oportunidade muito interessante para que a gente possa refletir essa relação, né, entre justiça e vingança, que eu diria até que é um tema bastante clássico dentro do direito, porque a partir do momento histórico em que o próprio direito passou a se submeter aos critérios da lei, mantendo-se como sendo um produto do Estado, tendo que se submeter à maior de todas as leis. Quando eu digo lei, eu estou dizendo desde a Constituição, ou sobretudo a Constituição, às demais normas infraconstitucionais, compõem a legislação de um modo geral, de modo que qualquer vestígio daquela ideia antiga, arcaica, medieval, bárbara, de que a justiça seria feita e praticada com as próprias mãos, aquele período da chamada justiça da vingança privada, qualquer resquício dessa tradição violenta e arbitrária precisa necessariamente que ser afastada. As decisões no âmbito dos tribunais, elas têm que ser de tal maneira bem executadas, bem aplicadas, para que não haja quaisquer razões ou motivos que possibilitem pairar dúvidas sobre essa decisão ser baseada na lei, na norma, ou se tratar essa decisão num representativo, num simbolismo
que vá porventura remeter a esse período ou esse sentimento de vingança. Algo que não pode ser admitido de forma alguma numa sociedade civilizada dita democrática. Agora, a questão é como se alcançar isso, né? Como que a gente vai garantir que, uma vez proferida uma decisão por um tribunal, por um juiz, por uma corte de justiça, que essa decisão depois não seja simplesmente apontada por aquele lado que eventualmente se sentiu prejudicado, né? Como sendo, então, uma decisão arbitrária, injusta e que porventura seja nada mais, nada além do que uma vingança praticada contra aquele indivíduo, então, que foi atingido pela decisão. É claro que aqui eu estou falando em termos gerais, né? Ainda não entrei na discussão específica sobre a cassação do Deltan Dallagnol, porque ele está dizendo isso, e alguns defensores estão dizendo justamente isso, né? De que é um ato de vingança do PT, do Lula e blá blá blá. Ainda não entrei nessa discussão, vou entrar depois. Mas, de um modo geral, é a própria lei, a Constituição, que vai dizer e vai ditar quais são os parâmetros, os requisitos mínimos que uma determinada decisão judicial terá de adotar para que, obviamente, ela tenha legitimidade e atenda os requisitos das garantias de uma estabilidade jurídica, de uma segurança jurídica, e que, evidentemente, possa evitar quaisquer tipos de questionamentos relacionados justamente com esse tipo de argumento, de que uma determinada decisão foi injusta ou arbitrária. E é interessante observar que esses parâmetros estabelecidos na Constituição, plasmados também nas leis e nas normas infraconstitucionais, são justamente aquelas garantias, o chamado garantismo, especialmente no âmbito penal, que essa turma da extrema, da ultradireita, vive atacando. E que agora que eles estão se sentindo e sendo alvos do rigor da lei, ou do rigor da atuação dos mecanismos de aplicação da justiça, e que precisam ter os seus direitos e garantias observados. É claro que sim, é claro que tem. Né? Todos nós que sempre defendemos o garantismo, a aplicação das regras constitucionais, a proteção dos direitos fundamentais, a observância dos direitos humanos, sempre defendemos isso, independentemente de para quem quer que seja. A observância do sistema acusatório, por exemplo, no âmbito penal. O sistema acusatório é aquele que delimita, né, as funções de cada um dos atores no âmbito do processo. A figura do juiz, que vai analisar de forma imparcial os fatos e atos praticados por um determinado agente. O Ministério Público, que de forma independente, autônoma, irá também perseguir, né, e aplicar os princípios e normas constitucionais, fazendo o papel de defensor da sociedade, dos interesses públicos, porém não necessariamente assumindo um papel de perseguidor, de carrasco ou de paladinos da justiça, que podem agir de forma impune e à margem da lei. Não, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição também. E por fim, para fechar um sistema de garantia devidamente equilibrado, obviamente que a defesa, representado pela advocacia, seja ela privada ou pública, possibilitando a todo e qualquer cidadão o direito ao contraditório, a ampla defesa, o direito de fazer provas que possam beneficiá-lo e garantir a sua defesa. Sem mencionar aqui uma série de outros direitos que estão previstos lá na Constituição e que devem ser observados e aplicados de maneira a garantirem a devida defesa da dignidade humana. Isso aqui, pessoal, para dizer o mínimo, tá? Porque o nosso tempo aqui é curto. Desde que esse mínimo esteja calcado, principalmente nas normas constitucionais, para que assim tenhamos, de fato, um julgamento, uma decisão, uma sentença que seja efetivamente justa e que, mais uma vez, afaste qualquer alegação de arbitrariedade, de injustiça, de vingança. Porque a justiça não se confunde com a vingança. E devemos todos lutar todos os dias para que essa confusão jamais aconteça. Ponto.
Ah, professor, mas foi o PT que entrou com essa ação, foi o PT que entrou com esse pedido aí de cassação do Deltan Dallagnol. Foram eles que provocaram o judiciário e foi por isso que ele foi cassado. Então é uma perseguição. Sim, eu discordo. Isso é vingança. Calma, vamos lá. Primeiramente, foi só o PT que realmente entrou com esse pedido contra o Deltan Dallagnol? Não, não foi. Existe uma série de procedimentos contra ele e vários pedidos, inclusive de outros interessados, de outras pessoas que foram eventualmente atingidas ou que se sentiram, né, atingidas pelas supostas ilegalidades que foram praticadas na Lava Jato. E é evidente que se isso fosse um mero capricho, uma mera vingança, né, uma mera resposta aí, né, uma revanche, o próprio judiciário ou os órgãos de fiscalização, como no caso o CNMP, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, teriam critérios e mecanismos para identificar isso e rejeitar logo de cara. No caso do Sérgio Moro, se eu não me engano, um dos pedidos que estão aí ainda para serem analisados, quem ingressou com pedido de cassação do mandato dele, se eu não me engano é de cassação mesmo, foi o partido do Bolsonaro, o PL, Partido Liberal, partido do Valdemar da Costa Neto. Ou seja, uma turma que ele estava junto ali, inclusive no segundo turno da eleição, apoiando. A mesma turma com quem ele andava quando era ministro do Bolsonaro, que depois saiu brigado com o Bolsonaro, depois voltou com o Bolsonaro. Ou seja, alegar que é vingança, que é perseguição então desse mesmo grupo aí, do próprio Bolsonaro, eles estão todos juntos aí nesse mesmo bolo aí da ultradireita. Então é vingança por parte de quem? Né? E aí, voltando no caso do Dallagnol, a decisão no âmbito do TSE foi unânime. Foram 7 ministros que decidiram pela cassação, de forma unânime. Inclusive com decisão, se eu não me engano, do Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro. Então essa questão relacionada com a atribuição de vingança, perseguição, é óbvio que isso não passa de um subterfúgio, de uma desculpa, de uma resposta de natureza meramente política, que só se presta mesmo para fins de propaganda voltada para as próprias bases e eleitores, como uma tentativa de mobilização aí que, do ponto de vista jurídico, não surte efeito nenhum. Né? Mas enfim, esse tema da vingança, como eu disse, é um tema interessante. Eu quero voltar nesse tema em algum outro momento, mas aí eu vou trazer melhores bases teóricas para isso. Isso é um tema que a gente acaba tendo que revisitar muitas vezes, né? Como eu disse, quando envolve questões polêmicas sob o ponto de vista jurídico. Inclusive é um tema que eu tratei na minha tese de doutorado, né? Que fala do período da ditadura militar, né? O processo de justiça transicional e quando se fala ainda hoje, né, em se buscar a responsabilização pelos crimes que foram cometidos na ditadura, muitos vêm com essa mesma argumentação, com essa mesma conversa, né, de que está se buscando vingança contra aquele passado, quando na verdade, ao meu ver, se busca justiça diante de fatos que foram praticados de maneira absolutamente catastrófica, atos de barbárie que atingiram direitos humanos fundamentais, imprescritíveis, crimes contra a humanidade e que precisam de uma resposta do Estado, uma resposta convertida em justiça e que, ao meu ver, só pelo fato de ser submetida a uma apreciação do judiciário, por si só já afasta qualquer alegação que porventura se possa fazer no sentido de ser algo vingativo, né? E por mais falhas que possam ocorrer ou acontecer no âmbito do judiciário, nós estamos diante de um órgão do Estado
incumbido de fazer a justiça. Estamos diante de juízes, não justiceiros. Embora alguns acabem usando a capa ou a pecha ou a camisa de justiceiros. Mas aí é outro problema, é outra questão, né? Então, um tema que nós voltaremos provavelmente em algum outro momento, com mais calma e com mais tempo, né, para a gente discutir com mais profundidade essa questão da justiça, da vingança, essa distinção aí que é interessante sob o ponto de vista filosófico, jurídico. Como eu já disse, é um tema que é o tipo de tema, né, que me atrai e que me desafia bastante a pensar. Dito isso, vou partir para o final desse vídeo, fazendo então aqui uma rápida análise sobre o que aconteceu então nesse julgamento do Deltan Dallagnol. Resumidamente, eu já tenho isso aí numa série de tweets que eu publiquei essa semana lá na minha conta do Twitter. Eu não tenho aqui minha conta do Twitter, mas eu vou deixar depois na descrição para vocês, se quiserem acessar lá, né? Mas eu acredito que vou conseguir sintetizar de uma maneira razoavelmente clara aqui. E depois, obviamente, no final, eu gostaria muito que vocês deixassem depois um comentário para dizerem o que vocês acharam, o que vocês acham sobre tudo isso, né? Pois bem, qual é o ponto? Tem um ponto nessa decisão que eu acho que é o que mais tem sido comentado, o que mais tem atraído discussões, né, e debate a respeito. Eu acompanhei uma análise essa semana do professor e advogado Miguel Reale numa entrevista que ele deu para o UOL, onde ele considerou essa decisão do TSE de cassação do mandato do Deltan como sendo algo catastrófico, absurdo, porque essa decisão ela teria contrariado o que diz a lei da ficha limpa, pelo fato de que a exoneração que foi pedida pelo Deltan Dallagnol foi feita antes da instauração de efetivos procedimentos administrativos no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, quando ainda estavam sendo instaurados procedimentos preliminares, que são anteriores e antecipam esses procedimentos administrativos. E eu vou confessar para vocês, assim que saiu a decisão, e eu comecei a ler e observar o que estava sendo discutido na imprensa explicando a decisão, eu havia entendido inicialmente que já existiam esses procedimentos administrativos. Então, a partir do momento que eu ouvi um jurista da envergadura do Miguel Reale, e depois também, no mesmo UOL, uma análise parecida pelo professor e advogado Walter Maierovitch, dizendo a mesma coisa, de que não havia procedimento administrativo, portanto, houve uma interpretação equivocada do TSE, aí eu comecei a me questionar, poxa, então se foi isso, se aconteceu dessa maneira, é evidente que essa decisão é injusta. Porque, vamos lá, deixa eu explicar para vocês, para aqueles que talvez não estejam familiarizados com a lei da ficha limpa, ou que talvez não tenham compreendido muito bem como que foi essa decisão. Basicamente, de maneira bastante resumida, o que acontece foi o seguinte: o Deltan Dallagnol, de fato, estava com diversas acusações, vamos dizer assim, várias denúncias contra ele por uma série de irregularidades supostamente praticadas no período da Lava Jato. Dentre elas, o próprio conluio do Ministério Público com o juiz, prejudicando a imparcialidade e tudo mais, né, a neutralidade do processo. Uma acusação, inclusive, foi também objeto de procedimento, de processo no âmbito do Tribunal de Contas da União, de que ele sim, estava sendo reembolsado por meio de diárias de forma irregular, diárias mesmo, né? Recebia dinheiro, mais de 2 milhões em diárias de maneira irregular, ou seja, diárias que membros do Ministério Público recebem por prestar serviços em comarcas diferentes. Então haveria ali uma irregularidade em relação a isso, muito provavelmente porque ele prestava serviços numa só, ou, sei lá, ou tinha competências acumuladas, enfim, tem alguma irregularidade relacionada a isso. Tem uma questão relacionada com o outdoor que foi financiado, fazendo propaganda lá para a Lava Jato, inclusive um dos procuradores, se eu não me engano é Diogo Castor o nome dele, foi apenado, foi condenado com pena de demissão por conta disso, então o Deltan também poderia, então tem acusação contra isso. Tem também uma acusação de que eles estavam usando
ou pretendia utilizar-se, né, de recursos que foram recuperados lá do caso da Odebrecht para abrir lá, olha que absurdo, gente, isso é um absurdo, né? Para abrirem uma fundação com mais de 2 bilhões de reais, com dinheiro que foi desviado da corrupção, eles iam simplesmente se apoderar desses valores, coisas assim, né? Então, uma série de medidas que que estavam abertas e que poderiam culminar em punição ao Deltan Dallagnol como ex-procurador, como procurador da Lava Jato. Pois bem, chegou o momento que ele falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir exoneração do meu cargo e vou me candidatar a um cargo eletivo. E foi o que ele fez. Só que a lei da ficha limpa, ela possui uma regra, que inclusive vale também para detentores de cargos públicos, que é a seguinte, se você está respondendo a um processo ou um procedimento administrativo que poderá culminar em pena, passível inclusive de gerar efeitos de inelegibilidade, mesmo que você renuncie ao cargo para evitar que esses procedimentos ou processos avancem e você seja condenado, mesmo que você faça isso durante esse período, você também sofrerá as consequências da inelegibilidade. Então essa norma é a que está prevista lá na lei da ficha limpa. Só que aí a alegação que se faz é que, no caso do Deltan Dallagnol, não haviam ainda sido instaurados esses procedimentos administrativos. Só haviam procedimentos preliminares, que poderiam culminar, sim, nesses procedimentos administrativos. E, naturalmente, se ele fosse condenado, tornar-se, então, inelegível. O que o TSE entendeu, então, nesse caso? Que, ainda que não tenha havido a efetiva instauração desses procedimentos administrativos, o Deltan Dallagnol, até mesmo porque ele conhece a lei, ele sabe das consequências de se burlar a lei, ele fez isso na Lava Jato, né? Fazendo conluio com o jogador que era o russo, que era o Moro. Então, ao pedir a exoneração, o que ele fez, na verdade, foi fraudar a lei, tomando uma iniciativa que para ele era desnecessária como membro do Ministério Público para concorrer a cargo eletivo. Um membro do Ministério Público, ou da magistratura, se eu não me engano, que queira concorrer a um cargo eletivo, se candidatar a deputado, vereador, prefeito, governador, eles têm uma prerrogativa que lhes garante um afastamento, né, para efeitos de desincompatibilização do cargo, e assim concorrerem dentro da lei, dentro da legislação eleitoral. Se forem eleitos, eles são obrigados a se exonerarem do cargo. Mas se não forem eleitos, eles não perdem o seu cargo, eles retomam as suas funções. Então isso é uma vantagem, é um privilégio que eles possuem, né? Eles não precisam renunciar ou pedir a exoneração do seu cargo. Agora, por que o Deltan fez isso? Essa que é a questão. E é isso que traz indícios ou demonstração de que o que ele quis fazer foi fraudar a lei da ficha limpa, pedindo a exoneração do cargo, naturalmente obrigando que aqueles procedimentos, mesmo preliminares, fossem arquivados, não se tornassem, não virassem, não se convertessem em procedimentos administrativos, fazendo com que assim ele tivesse a aparência de um indivíduo com a ficha limpa e que poderia então ter o seu registro devidamente deferido pela Justiça Eleitoral. Foi isso que ele fez. E foi isso que o TSE entendeu como fraude à lei. Violando o interesse público no âmbito eleitoral e a lisura das eleições. Considerando que, conforme eu vou colocar aqui para vocês, a própria lei da ficha limpa, ou melhor, a lei complementar que trata das inelegibilidades,
prevê um dispositivo legal que permite ao tribunal identificar indícios e evidências claras por parte dos concorrentes aos cargos públicos que tenham essa finalidade de prejudicar, de atingir o interesse público e a lisura das eleições. Sem falar também que já existe uma condenação do Deltan Dallagnol no âmbito do TCU, como eu mencionei anteriormente, por uma questão relacionada a essa irregularidade no reembolso de diárias, aproximadamente R$2 milhões com isso, né? É uma decisão, no entanto, que está suspensa, mas obviamente já demonstra aí, né, uma certa tendência, né, desse deputado que se diz combatente da corrupção, né, mas uma tendência a se locupletar ilicitamente de valores, né? O cara gosta de dinheiro, né? Sem falar do caso lá também envolvendo a tentativa de desvio de recursos provenientes da Odebrecht lá por conta de corrupção, sem entrar também aqui no mérito de outras questões que dizem respeito ao passado aqui do Deltan Dallagnol, que eu nem vou falar disso aqui agora, mas que criam então um arcabouço probatório bastante negativo para esse então aí representante da ultradireita que se diz, como eu disse, combatente da corrupção, paladino da justiça e defensor da moralidade e tal, né? E basicamente foi isso então que culminou na sua condenação e cassação de mandato. O que eu quero dizer com tudo isso? É que essa decisão não é, obviamente, arbitrária, como dizem. Ou estão dizendo aí, por aí. Não é também irretocável, perfeita, como tem outros também dizendo por aí. Mas que há uma robustez e uma seriedade bastante considerável nos argumentos jurídicos que fundamentaram a decisão, isso não tem nem o que falar. Agora, eu me surpreendi com essa decisão, porque comparando com outros casos, a tendência seria o TSE ser extremamente legalista, fazer uma análise bastante restritiva, uma interpretação restritiva, e assim não dá aí uma decisão tão dura quanto foi essa, de cassar o mandato do deputado. Mas me parece também, isso não tem como negar, que é o momento que nós vivemos, extremamente polarizado, com essas ações aí do 8 de janeiro ainda sendo discutidas, debatidas, havendo esse avanço, né, absurdo de extremistas na ocupação do espaço do debate público, acabou também culminando numa decisão como essa e que poderá servir de parâmetro, de precedente para outras que virão. Entre elas a do senhor Sérgio Moro, sim. E é evidente que ele está se borrando de medo, sim. Mas isso será tema para um vídeo futuro. Em algum outro momento nós estaremos de volta para poder debater e discutir sobre isso. No mais, para quem chegou até aqui, eu agradeço imensamente a audiência, espero que gostem. Se gostarem, não deixem de, mais uma vez, se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like ou dislike, um comentário, que isso ajuda bastante para o nosso engajamento, alcance e incentivo para que a gente continue aqui a fazer esse trabalho de análise e divulgação da filosofia do direito e da política. E é claro, vamos sair da caverna.